Boa tarde, gente. Meu nome é Júlia, eu sou membro do Diretório Acadêmico aqui da Economia e a gente está promovendo essa palestra sobre a dívida pública para toda a comunidade acadêmica. Mas antes de apresentar os convidados, eu só queria dar 2 informes. O primeiro é que está acontecendo eleição para chefe de departamento e para coordenador. Até quinta-feira, pode votar amanhã e noite no hall de entrada aqui do prédio. E o outro informe é sobre o caderno para emissão de certificados, que ele vai passar no final da palestra durante a rodada de perguntas. Então, a gente queria ressaltar que na organização dessa palestra a gente prezou muito pela pluralidade, por isso a gente convidou assim, pessoas com posições distintas. Uma deles é o Vitor Willer, economista do Instituto Milênio e ex-aluno aqui da casa. E o outro é o senhor Paulo Lindsay, que é do Núcleo do Rio de Janeiro da Auditoria Cidadã da Dívida Pública e diretor do Sindicato de Servidores do IBGE. O Vitor pode começar. Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite do diretório. É sempre um prazer ver palestras aqui no auditório, né, da Faculdade de Economia. E eu ainda não sou ex-aluno, eu vou defender, então não me expulsem, por favor. Bom, eu trouxe aqui uma apresentação bem, não sei se é simples, mas ela é bem rápida, né? Para dar uma ideia do que condiciona a dívida pública, seja ela brasileira ou não. Tentei ser o mais generalista possível, mas sempre dando como exemplo, claro, a economia brasileira, né? É o que importa. E aí, tentei... Isso aqui é só para agradecer ao Renato Lerico, que faz mestrado aqui. Ele disponibilizou alguns dados sobre dívida pública que eu utilizei nesse trabalho. Então, assim, tentei dividir a palestra, ou o debate, né, só para fomentar as perguntas depois, em 3 partes. Uma primeira é dando uma ideia de fluxo estoque, como é que está tanto a parte de estoque da dívida pública mesmo brasileira, como que ela está hoje, né, o estoque da dívida, e o fluxo em termos de receita e despesa, né, que no final vai gerar esse estoque de dívida. Né. Depois eu vou fazer com uma brincadeira, pegando esse fluxo, né, que vai me dar um superávit primário, e como que isso afeta o estoque da dívida pública. E depois vou tentar dar bem rápido, um overview aqui sobre reestruturação de dívidas soberanas, que é uma literatura que tem bastante coisa para países específicos, mas tem muito pouca coisa de forma geral, tentando pegar vários países. Né? E aí eu vou concluir com algumas observações que eu acho que sejam válidas para um debate sobre dívida pública, seja ele qual for. Bom, se a gente pega lá o comportamento da dívida líquida, da dívida bruta, né, do endividamento brasileiro, a gente vê claramente que ao longo do tempo elas andavam juntas. A diferença básica entre dívida líquida e dívida bruta é que a dívida bruta inclui reservas internacionais e os empréstimos ao BNDES, operações compromissadas do Banco Central, etc. E a dívida líquida, ela desconta esses créditos, né, que o governo teria e forma um endividamento mais líquido, vamos dizer assim, do ponto de vista do governo. O que acontece a partir de 2008, a gente tem uma crise internacional, né, principalmente nos Estados Unidos, mas depois ela vai para a Europa, e essa crise gera uma reação de vários governos. O governo brasileiro não é diferente, ele também reage a essa crise fazendo a tal da política econômica anticíclica, que vem sendo dita aí várias vezes pela presidente e seus ministros. E o ponto prático, o impacto prático disso em termos de endividamento é que esse uso da tal da política anticíclica, ela gerou um descolamento entre a dívida líquida e a dívida bruta, principalmente por causa dos empréstimos ao BNDES. Tem um gráfico depois que eu vou mostrar
como que aumentou esse repasse do Tesouro para o BNDES emprestar para várias empresas, entre elas aquela do AIC, né? Vocês conhecem. Um empresário importante, né, do Brasil, que fez muitas coisas boas para o país. Então houve esse descolamento. A gente fala em economia quando isso acontece, é porque abriu a boca do jacaré do gráfico entre a dívida líquida e a dívida bruta, com o objetivo de fazer principalmente política econômica anticíclica. Foi bom isso? Não sei. Essa é a composição da dívida bruta, né? Eu acho que hoje a dívida bruta ela é um indicador melhor de um endividamento brasileiro. Você vê que o principal indexador da dívida bruta hoje é a Selic, né? Você tem preço, você tem um pouquinho de TJLP, muito pouco no período recente, e pré-fixado. A parte de câmbio é uma parte pequena também, ela já foi bem maior. Pode passar. Esse aí é o perfil do vencimento. Cerca de 1/3 da dívida imobiliária federal do Brasil, ela vence em 12 meses. Significa dizer que em 12 meses, menos de 12 meses, o governo tem que rolar essa dívida, 1/3 dela. Tá? E 60% é acima de 24 meses. Isso daí é os tais créditos do Tesouro ao BNDES, o famoso BNDES. Ele era praticamente zero lá antes da crise, no período 2006-2007, e hoje ele está em torno de 9%, isso aí é dado até janeiro. Então ele está em 9% do PIB, né? De créditos que o governo tem junto ao BNDES, que no ano passado foi refinanciado uma boa parte disso, e esse ano também. Não se sabe se o governo, no Tesouro, né, na pessoa do Tesouro, vai conseguir reaver esse dinheiro aí com um valor presente razoável. Vamos ver. Bom, tudo bem. O governo fez política econômica anticíclica lá em 2008. Ele injetou bastante dinheiro no BNDES e a gente esperava com isso, coisa básica, macro zero, né, como diz o professor Marcelo Cacanô, injetando dinheiro no BNDES, a gente espera o quê? Que a taxa de investimento aumente, né? Eu acho que é isso que qualquer economista espera quando você coloca dinheiro no BNDES. Infelizmente não foi isso que aconteceu, tá? A taxa de investimento lá em 2008, ela era alguma coisa próxima a 19% do PIB. Aí eu estou falando de informação bruta, até coloquei a variação de stocks para dar uma amenizada. Não aumentou, muito pelo contrário, ela caiu, né? Ela saiu de alguma coisa em torno de 19%, foi para casa de 16%. E, além disso, né, como o governo também incentivou muito o consumo das famílias, via crédito do Banco do Brasil, da Caixa, via redução da taxa de juros sem se preocupar muito com a inflação, ele incentivou muito o consumo aumentou. O consumo é aquela parte pontilhada ali. Ele foi de alguma coisa próxima a 59% do PIB para mais de 63%. E com isso, né, também macro zero, se o consumo aumenta, a poupança reduz. Se a poupança reduz, e mesmo que o investimento caia, como a poupança caiu mais do que a queda do investimento, tem uma causa óbvia que é o aumento do déficit em conta corrente. O déficit em conta corrente hoje tem 4% do PIB, quando a média dele é 2,5%. Ou seja, a gente está vivendo uma situação que a política econômica anticíclica não deu certo. E ela gerou vários equilíbrios sobre a economia. Seja na questão do endividamento, seja do ponto de vista macroeconômico. E a gente pode ver melhor isso se a gente construir a diferença em pontos percentuais entre a formação bruta de capital e a taxa de poupança, ambas acumuladas em 12 meses. Todas normalizadas pelo PIB. A gente vê claramente que esse ato entre investimento e poupança ele só faz aumentar desde de 2005, mais ou menos, ou seja, antes da crise. Né? E o Mário Simons ele costumava falar que a inflação é ruim, mas o déficit em conta corrente é péssimo, porque ele destrói qualquer economia. Então, eu queria enfatizar isso, que uma decisão de política econômica, ela teve implicações concretas, tanto sobre o endividamento brasileiro, quanto sobre
a macroeconomia brasileira, ela desarrumou a macroeconomia, principalmente a questão do déficit em conta corrente. Tá? Isso daí é mais a questão do fluxo, né? Se você pega lá despesa primária e receita primária, ou seja, não estou considerando juros, é só gasto do governo primário e receita primária, sem considerar receitas financeiras ou despesas financeiras, a gente vê, se a gente faz uma brincadeira, pega a variação percentual da média móvel, isso aí é dado real, que foi deflacionado pelo IPCA, se a gente pega isso, a gente vê nitidamente que a despesa ela cresce mais do que a receita. Né? Claramente, a despesa primária ela tem uma precedência sobre a receita. E aí, eu fiz uma brincadeira aqui, elas estão correlacionadas, né? A correlação delas é bastante elevada. Se a gente pega receita e despesa, vai ter uma correlação. Essa correlação implica causalidade? Isso aí eu acho que é uma das grandes discussões. Qualquer economista tenta ver isso, né? Se correlação implica causalidade. Então eu tentei fazer lá, a gente constrói um vetor autorregressivo entre despesa primária e receita primária, sem colocar nenhum mais variáveis de controle entre as duas. E de fato, fazendo lá o modelo, a gente vê claramente que a despesa ela tem precedência temporal sobre a receita. Né? Ela antecipa a receita. Então, o que isso significa em termos intuitivos, né? Para não ficar muito na econometria? É que o governo decide quanto gastar. E depois ele vai ao mercado, o mercado somos todos nós, né? Contribuintes, e fala, olha, eu gastei demais, então agora vocês têm que pagar. Como isso tem uma defasagem entre criar imposto ou aumentar imposto, ele também emite mais títulos, né? Ou seja, ele se endivida mais. Então, quanto mais o governo gasta, mais ele se endivida e mais imposto ele vai cobrar. E outros tempos ele também gerava inflação, só que isso saiu de moda, ao emitir moeda para se financiar. Isso saiu um pouco de moda. Se você pega lá uma função impulso-resposta, também dá para ver isso. Que a despesa, um choque na despesa, gera uma reação da receita. Isso não é muito claro no caso contrário. Isso aí também é uma questão mais técnica, que a variabilidade da receita depende muito da despesa. É só para ressaltar que a despesa ela tem a tal da precedência temporal sobre a receita primária. Lembrando, a receita primária e despesa primária, não estou falando de juros aqui. Quer dizer o óbvio, né? Se o governo gasta demais, se ele não tem compromisso com nenhum tipo de responsabilidade fiscal, ele vai exigir mais carga tributária, é o que aconteceu nos últimos 20, 30 anos. O Brasil só faz aumentar a carga tributária e só faz aumentar o endividamento, né? Claramente. E aí, se a gente pega toda essa análise de fluxo e estoque que eu tentei fazer aqui, e a gente define lá a equação de movimento do endividamento público, né, que é como que a dívida ela evolui ao longo do tempo, eu me concentrei aqui em três coisas. Na taxa de juros implícita, que é uma média ou a soma ponderada de todas as taxas que indexam a dívida pública, não apenas a Selic, aí entram os indexadores, o crescimento do PIB e o superávit primário. O superávit primário eu estou colocando justamente esse fluxo entre despesa e receita, né, que eu quero ver como que esse fluxo impacta o endividamento. Então, em série, você vê claramente que a DLSP ali é a dívida líquida do setor público, a implícita real é a taxa de juros implícita deflacionada pelo IPCA, você tem o crescimento do PIB acumulado em 12 meses e o superávit primário. O superávit primário, se eu quisesse fazer um trabalho mais de fôlego maior, eu teria que limpar ele de 2009 para cá, período que o Manteiga ficou mentindo para a gente. Mas eu não fiz isso porque não dava tempo. Pode passar. E só para de onde veio a implícita real lá, é a taxa nominal, a taxa implícita e o IPCA. Né? Você vê claramente que a taxa de juros implícita ela aumenta muito nos últimos anos. Hoje a gente está pagando alguma coisa em torno de 18% de taxa de juros, tá? Pela nossa dívida. É muito caro. E aí, se a gente constrói um modelinho e pega tudo isso, eu enfatizei a tendência ali, né? Vocês verem que, de fato, a tendência é de queda da dívida.
Você vê que o coeficiente da taxa de juros implícita é positivo, né? Ou seja, se aumenta a taxa de juros, vai aumentar a dívida. O PIB e os superávites primários são negativos. Se eu aumento o crescimento do PIB, eu vou diminuir o endividamento. A mesma coisa os superávites primários. Se eu aumento os superávites primários, eu vou reduzir o endividamento. Tá? Isso daí é importante lembrar. Isso aí é a mesma equação, só com o instrumento. Deixa eu passar. E aí outras funções de pulso e resposta, só para ver que de fato a DLSP ela responde a choque na implícita, no PIB e no primário. É uma coisa para passar. Bom, tudo isso foi para mostrar o quê? Que você tem um fluxo de receita, você tem um fluxo de despesa, né? Isso daí vai me gerar um endividamento. Esse endividamento, ele é resultado direto da política econômica que o governo faz, né? Dos gastos do governo, das decisões de gasto do governo. Por quê? Porque o gasto ele tem precedência temporal sobre a receita, né? É isso que eu queria mostrar até agora. E aí, tem muita gente que fala, acho que vai ser debatido aqui, será que é legal fazer uma reestruturação da dívida? Será que a gente não está gastando muito? Será que não está pagando a questão da reestruturação? Como eu falei antes, tem muito pouco trabalho que analisa a questão, tenta sumarizar esses resultados de reestruturação. Para ficar claro só, default e reestruturação são coisas diferentes. O país pode quebrar e logo em seguida tentar reestruturar sua dívida junto aos investidores, né? São duas coisas distintas. Uma exceção é esse trabalho aí do FMI, que ele tenta fazer um survey de vários trabalhos sobre reestruturação de dívida. Ele analisa 24 reestruturações de economias emergentes entre 90 e 2010. Desde 1950, você já teve 186 processos de reestruturação e default de dívida soberana. Desses, apenas 57 envolveram uma redução, né, o haircut da dívida. É um percentual pequeno. Questões importantes, além do montante, sobre o montante da dívida, o nível da dívida, mais a qualidade dessa dívida. Enfatiza esse paper do FMI para não ter default, não chegar ao extremo de fazer uma reestruturação. Coisas importantes, né? A moeda na qual a dívida está atrelada, né? Se você tem uma dívida atrelada à moeda estrangeira, por exemplo, o Brasil agora, se tivesse a maior parte da dívida dele atrelada ao dólar, estava ferrado, né? Ainda bem que não tem. É uma pequena parte só que está em dólar e a gente, como a gente tem reserva, então varia o ativo, mas também varia o passivo, para a gente é indiferente. Uma coisa também que preocupa é a taxa de juros flutuante, né? Quando você não define ex ante a tua taxa de juros, você está sujeita às oscilações do mercado. Isso pode gerar algum estresse no teu endividamento. O prazo, né, a maturidade da dívida, eu mostrei lá atrás que cerca de 1/3 da dívida brasileira é rolada em menos de 12 meses. Isso é ruim, né? Quanto mais curto for o prazo da tua dívida, pior para você rolar e você pode estar sujeito aí a estresse no mercado. E, claro, a base de investidores. Quanto mais a tua dívida for doméstica, é melhor, né? Você consegue conversar mais com os teus investidores domésticos do que externos. Tem esses autores aí que eles tentam sistematizar o que leva um país ao default e à reestruturação da dívida. Ele lista algumas coisas, né? Eu tentei sintetizar essas coisas nessas frases aí. Agravamento das condições de comércio, quando o comércio internacional piora muito, isso reduz o crescimento do PIB. Como a gente viu lá, se o crescimento do PIB é menor, isso aumenta a dívida pública, né? Recessão em países exportadores de capital, né? Dado que países emergentes são notoriamente dependentes de capital externo, por quê? Porque tem déficit de conta corrente, tem que ter superávit na conta capital, nos pagamentos.
Então, se tem uma recessão de países exportadores, isso vai causar uma redução do envio de capital para esses países. Isso também pode causar estresse e levar a um default, reestruturação da dívida. Aumento dos custos, né, de empréstimos internacionais, políticas macroeconômicas pobres, como a gente tem visto nos últimos 4 anos no Brasil, né, essa bobagem que estão fazendo no Brasil, isso gera aumento da taxa implícita, que foi o que a gente viu naquele gráfico lá da taxa implícita. Hoje a gente está pagando 18% de taxa de juros, não é à toa, de tanta bobagem que a gente tem feito. E, claro, contaminação por crise sistêmica. Né? Você tem na década de 90 teve muito isso. Né? Você tinha uma crise na Rússia, isso afetava o Brasil. Você tinha uma crise na Coreia, afetava o Brasil. Hoje menos. Né? A última crise sistêmica que a gente teve foi a crise dos Estados Unidos. Mas isso causa também estresse, eleva o risco do país, e leva a um default ou reestruturação de dívida. Isso aí são alguns dados que o pessoal tenta sistematizar, quanto que é bom, quanto que é ruim, faz vários fatos estilizados. Né? De modo geral, se você tem uma dívida maior que 60% do PIB, isso começa a preocupar. Dívida externa maior que 50%, dívida de curto prazo sobre reserva maior que 130%, dívida sobre receita maior que 215%, inflação maior que 10%, está quase lá na inflação. Crescimento menor do que menos 5%, enfim, são coisas para se balizar. Incerteza política, né? Sei lá, um procurador-geral tentando caçar o presidente da Câmara do Senado deve entrar nisso. Né? Não sei. Pode passar. Então, assim, tentei sistematizar, minhas conclusões aqui são 3. Eu acho que a condução da política econômica, ela importa por um endividamento público. O superávit primário ele teve um papel primordial para essa queda da dívida líquida. Acho que é o principal fator quando a gente tenta fazer algum exercício. Usar a própria moeda, aumentar a maturidade da dívida, ter contratos pré-fixados, aumentar a base de investidores domésticos, isso eleva a sustentabilidade do endividamento público. E default e reestruturação de dívida são extremos. Não é um negócio normal para você fazer. É só quando nada deu certo, aí você vai lá e tenta fazer isso. Tentei dar um panorama mais geral do que é dívida para mim, em particular sobre política econômica, que é a minha área de especialização. Obrigado. Eu gostaria de fazer a pergunta, primeiramente, ao Vitor. Vitor, você falou em relação à sustentabilidade da dívida, né? Então, de fato, o superávit primário hoje em dia é visto como uma ferramenta imprescindível para que a gente possa sustentar a dívida pública e não perder o controle, digamos assim. Há modelos macroeconômicos, monetários, que dizem que talvez não baste, não seja necessário superar o primário, talvez possamos passar além disso e conseguir sustentar. Não temos um ciclo explosivo, simplesmente ultrapassando o superávit primário. E diante desse momento que nós estamos vivendo, em que talvez uma austeridade pode nos levar a um momento de maior recessão, você concorda? Você acha que está certo essa política austera e restritiva do governo? Assim, você acha que é tão perigoso assim ultrapassarmos essa barreira do superávit primário e, enfim, continuarmos um projeto de crescimento, talvez sustentado necessariamente pelo governo? Não sei o que acha. Bom, o superávit primário ele é uma medida bastante simples, né? Ele faz parte daquele tripé macroeconômico que foi elaborado lá em 99, quando a gente teve a flutuação do câmbio, né? Ali ficou definido que a gente teria um câmbio flutuante, um superávit primário para cuidar das metas de responsabilidade fiscal e uma meta de inflação, né? Era basicamente o tripé era esse.
E o superávit primário ele é aquilo que eu coloquei, ele reflete a trajetória de despesas e receitas primárias, né? É como se você tivesse, é claro que com muita simplificação, né? Mas uma família que gasta mais do que ela recebe, ela vai se endividar mais. É basicamente isso que o superávit primário está dizendo. E ele foi importante, né? Porque ele gerou essa reestruturação da dívida, essa queda da dívida líquida, e desde de 2001, 2002 por aí, até agora. Então, assim, eu sou a favor do superávit primário, eu acho que foi uma medida importante lá atrás. Ela gerou o grau de investimento, né, em abril de 2008, que foi reafirmada ontem, né, pela Standard & Poor's, graças a Deus. Senão algo pior poderia acontecer esse ano, diante de tudo que já está acontecendo. Então, acho que é uma medida importante que deve ser alcançada. Aí agora você me pergunta se eu sou a favor ou não dessa política austera que está sendo conduzida pelo ministro Joaquim Levy. Ainda bem que o Joaquim Levy está lá, tá? Se fosse um Manteiga, já estava perdido. A ideia é o seguinte: se a gente está tendo que fazer um ajuste fiscal hoje, é porque nos últimos anos a gente não fez, né? A gente gastou mais do que a gente arrecadou, a gente fez manobras fiscais que foram classificadas como contabilidade criativa, pedaladas fiscais, enfim, uma série de procedimentos equivocados do ponto de vista de finanças públicas, que geraram não apenas um maior endividamento, como eu mostrei ali, refletido na dívida bruta, como também uma perda de credibilidade fiscal, né? É isso que está colocado. Então, hoje, o Joaquim Levy está tentando implementar esse ajuste justamente para o governo tentar recuperar a credibilidade. Se esse ajuste não for feito, a gente vai perder o grau de investimento no final do ano. Perdendo o grau de investimento, você aumenta o custo da tua dívida. Eu acho que é bem simples isso. Então, não é questão de ser a favor ou contra. É algo que tem que ser feito, é igual ir ao dentista. Você pode adiar a ida, mas uma hora você vai ter que ir e o custo vai ser muito maior. Eu acho que é isso. Tá? Boa tarde. Eu gostaria de fazer outra pergunta para o Vitor também. Uma entrevista do jornal Valor Econômico semana passada, o ex-presidente do Banco Central, Júlio Fraga, previu que a dívida interna poderia chegar a 100% do PIB até 2018. E o ministro Joaquim Levy prevê que esse ano a dívida suba, em 2016 ela se estabilize, em 2017, 2018 ela já tem uma tendência de queda. Qual o cenário que você vê? A primeira pergunta para o Vitor, é sobre você tinha falado que a política fiscal do governo não tinha funcionado inicialmente, não funcionou na verdade. Só que eu tenho uma dúvida, não faço economia, faço RI, e eu gostaria de saber se até o momento a política fiscal do governo de suportar investimentos, talvez aumentando a dívida pública, se não funcionou até o momento, já que o país teve mantido a sua taxa de crescimento até o ano passado, já que só em 2014 que a gente não tem usado até o momento. Então, se essa política fiscal do governo, se ela não teve um certo retorno bom, além do aumento da dívida pública, já que o Brasil manteve sua taxa de crescimento. Bom, questão da trajetória, eu até cheguei a fazer um forecast daquele modelo ali, tá? Fazer a trajetória para superávit primário, taxa implícita e crescimento do PIB para ver qual o impacto disso na dívida. O grande problema que a gente tem hoje é saber justamente se essas variáveis, né, que explicam o endividamento público, se elas vão ter uma trajetória confiável. Por exemplo, hoje a gente está com uma
A gente vai começar o período seco agora, né, em abril, deve ir até setembro. Será que vai ter um racionamento de energia? Será que vai ter racionamento de água? É um duplo choque de oferta que reduz o crescimento do PIB. Tem modelo hoje falando em queda de 4%, se esses dois eventos acontecerem. Então, se o PIB cai, a dívida vai aumentar, né? Então, isso é básico. Será que o Joaquim Levy vai conseguir entregar superávit primário de 1,2 esse ano e de 2% nos próximos anos? É difícil, porque tem uma crise política instalada na base do governo, principalmente no PMDB, que estão tentando, de qualquer forma, confrontar esse número, porque tem coisa que precisa lá de aprovação no Congresso. Agora, a taxa implícita também depende do cenário, né? Se, por exemplo, o Brasil não conseguir aprovar esse ajuste na sua totalidade e as agências de rating perderem a paciência com o Levy, ou o Levy sair do governo, isso vai aumentar o custo da dívida, vai aumentar a taxa implícita, ou seja, vai aumentar o endividamento. Então, assim, se o Arminio falou isso, é porque ele deve estar trabalhando com um cenário bem pessimista para essas variáveis, né? Eu não vou arriscar um número aqui porque não cabe, mas se essas variáveis, a trajetória delas, a gente conformar um cenário bastante pessimista, isso pode chegar facilmente a 100% em 2018. É um cenário pessimista, mas é factível, né? É isso que eu queria colocar. Sobre a questão da política fiscal, bom, é difícil falar que a política fiscal funcionou, por quê? Primeiro, a gente não tem nenhum estudo muito sério sobre isso, né? Teve um artigo que saiu na RBE, na Revista Brasileira de Economia, publicado pela FGV, esse trimestre. Eles rodaram um modelo lá, um DSGE, para ver o impacto do gasto do governo e de investimento em infraestrutura. O gasto do governo ele tem um efeito muito de curto prazo e gera mais problema do que solução. Por quê? Porque como ele, se a gente pega lá, se não é de RI é difícil explicar, se não é de economia é difícil explicar. Tem um modelinho lá qualquer, você está deslocando a demanda quando você aumenta o gasto do governo. Você está deslocando a demanda e você tem obstáculos na oferta, ou seja, problemas de infraestrutura, tributo muito alto, enfim, uma série de obstáculos que impedem a oferta de crescer. Se você está injetando incentivos na economia, você vai gerar um descolamento entre oferta e demanda. E isso vai gerar mais inflação e mais déficit em conta corrente. Ou seja, eu diria que não é bom, tá? O resultado do PIB ele vai sair agora, sexta-feira, que o IBGE vai divulgar. Vai vir com uma revisão da metodologia que eles introduziram, uma revisão para acomodar investimento de P&D, software, na taxa de investimento. Isso deve gerar algum crescimento no ano passado, mas muito pouco, em torno de 0,2, 0,3 é o número. Na previsão que a gente tinha antes da revisão, ela estava negativa, estava 0,3, né? Eu fiz algumas previsões, estava nisso, estava menos 0,3. Mas com essa revisão deve dar alguma coisa positiva. Mas você fala, 0,3 de crescimento é bom? Não é. Você pega em termos de per capita, né? Se você descontar o crescimento da população, que está em 0,9 mais ou menos, você vai continuar tendo um crescimento negativo da renda per capita. E crescimento negativo da renda per capita é o que importa, né? É isso que está aumentando ou diminuindo o bem-estar. Para economista, a renda per capita é o que vale, não é o PIB em nível, né? É você normalizar pela população. Então, a gente vai ter crescimento negativo ano que vem e provavelmente vai ter crescimento negativo esse ano. Deu certo a política fiscal? Não tenho como te falar que deu certo ou não, porque não vi nenhum trabalho mais elaborado sobre isso. Mas a intuição, os dados que a gente vê, seja em termos de inflação, déficit em conta corrente, redução da taxa de... Bom, a gente tem alunos de economia aqui, né? Em dezembro de 1993, a inflação medida pelo IPCA acumulado em 12 meses era de 2.400%. Se a gente acreditasse que existem vários tipos de inflação, a gente já estaria com a inflação nesse nível. Inflação é um aumento persistente, generalizado e assincrônico de preços. Ele deve ser combatido com política monetária, com juros, o que é o que não está sendo feito hoje. Sobre a pergunta do amigo ali, de RI, o Brasil ele começou a virar um país normal
em junho de 94, em julho de 94, quando a gente acabou com a hiperinflação. De lá para cá, uma série de mudanças institucionais foram feitas nesse país chamado Brasil. A reforma monetária, a estabilização da moeda, é uma condição necessária, porém não suficiente para a retomada do desenvolvimento econômico. Né? E de lá para cá, uma série de transformações institucionais foram sendo feitas na macroeconomia brasileira. Em particular, no que tange a questão do endividamento, o hoje ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ele foi secretário do Tesouro no primeiro mandato do governo Lula. E ele que deu um passo importante para modificar a composição da dívida, aumentar a maturidade, gerar melhor gerenciamento do endividamento público. Quando o país constrói essa institucionalidade, melhora a administração do seu endividamento, segue uma política econômica que está em livro-texto, que é aprendido no primeiro período de economia. Esse país se torna um país normal e ele consegue lidar com crises sistêmicas na economia mundial. Esse país chamado Brasil, que se tornou uma economia normal a partir de junho de 94, pela primeira vez, em 2008, quando o Lehman quebrou lá em 15 de setembro de 2008, esse país conseguiu reagir, conseguiu fazer a tal política anticíclica. Então você me perguntou, qual é a receita para países emergentes como o Brasil terem maior poder de barganha frente a eventos extremos, né? A crash, né? A eventos como esse, né? É, de fato, seguir manual, seguir o que manda a literatura e teoria econômica. E o Brasil fez isso. Infelizmente, nos últimos anos, ele meio que está contrariando esse manual e não está mais fazendo essas coisas que a teoria econômica manda. Eu acho que é basicamente isso que deteriorou as condições macroeconômicas do Brasil. Nós vamos encerrar a mesa, mas antes disso eu vou dar 2 minutos de considerações finais para cada um, se vocês quiserem fazer. Bom, queria agradecer. Acho que é muito importante. Eu fiz faculdade, fiz mestrado aqui. Acho que poucas vezes eu vi eventos desse tipo aqui na economia, seja lá na Tiradentes. Aqui parece que está tendo mais, né? Que hoje está mais bonitinho, o pessoal está se animando a fazer mais eventos. Tomara que aconteçam vários eventos. Eu queria dizer que no dia 9 de abril vai ter uma palestra aqui do Gustavo Franco. Ele deve vir à faculdade para dar uma palestra para vocês. Ainda não foi divulgado, deve ser divulgado nos próximos dias aí. Quero agradecer e dizer que ressaltar, né? Não existem várias inflações, só tem uma. Obrigado.